Bom dia, Daniel. Bom dia, Ivan, colegas de bancada. Bom dia ao nosso público. É, Tem aqui uma notícia de que a senhora Janja, a primeira-dama aqui do Brasil, teria se reunido com uma delegação do Ministério, do governo saudita, né? E bom, eu não entendo por que a senhora Janja se reúne com um representante de governo algum, porque ela não exerce nenhum cargo público, mas enfim. O encontro teria tido como foco uma discussão sobre temas como o combate à fome, avanço da cooperação entre os países e o empoderamento feminino. Quer dizer, é uma delegação da Arábia Saudita. Olha, nós estamos vendo a fotografia das mulheres de burca. E aí ela se reúne para falar sobre empoderamento feminino, né? Esboçando aí esse sorriso. Não, não me parece que tenha feito qualquer manifestação de protesto, né? Às restrições notórias que o governo saudita, como de resto o governo de vários países muçulmanos, impõe às mulheres, né? Até, sei lá, 20 anos, talvez menos, né? As mulheres sauditas, por exemplo, não podiam dirigir, né? Eram proibidas de conduzir automóveis, né? Então, como é que se explica essa questão de empoderamento feminino com uma delegação de um país em que as mulheres são obrigadas, né? Não é uma opção, são obrigadas a se vestir da maneira como nós vimos nas imagens, né? Acho que ela não parece ligar muito para isso, a dona Janja, né? Professor Marcelo, bom dia. O senhor já me fez muitas perguntas difíceis. Eu preferia explicar aqui o teorema de Pitágoras, mas vamos lá, vamos tentar explicar o que a Janja está fazendo aí. Afinal de contas, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse comentar uma notícia que tivesse Arábia Saudita e Janja na mesma frase. Bom, o que a Janja está fazendo, obviamente, professor Marcelo, é tentar ali um recorte para que isso seja utilizado agora na campanha eleitoral. Nada mais do que isso, com a base de feministas, com a base da comunidade LGBT, seja lá, ou seja, o alvo dessa questão. Eu acho praticamente impossível que o príncipe saudita Bin Salman leve a sério qualquer coisa que possa sair desse encontro, e eu não falo nem tanto pela delegação saudita, mas sim pela Janja. A Janja demonstra claramente que ela não tem o menor conhecimento de como funcionam as coisas na Arábia Saudita, de como funcionam as coisas no mundo islâmico. E só se o senhor me permite, com a data vênia aqui, professor Marcelo, essa questão das mulheres dirigirem na Arábia Saudita foi introduzida em 2016, está completando 10 anos agora, que as mulheres podem dirigir lá na Arábia Saudita, mas com certas restrições ainda, não está liberado 100% a condução dos veículos, né, para as mulheres naquele país. Então, a Janja sabe que ela não vai conseguir nada disso, o que ela quer é apenas esse recorte, esse trecho, para dizer que está lutando pelas causas feministas e pela causa das mulheres no mundo todo, quando a gente sabe que, na verdade, é uma pura de uma hipocrisia. O marido dela vive fazendo declarações, né, contrárias ao que ela mesma prega, ao que ela mesma diz ali em reuniões como essa, e o que a gente vê é um show de hipocrisia, porque ela não está falando, então, por exemplo, né, das mulheres venezuelanas que não estão recebendo ajuda humanitária diante da catástrofe que está acontecendo lá naquele país, porque ela não fala, não é, das mulheres das várias ditaduras que o governo Lula dialoga, não é? Desde a Nigéria, por que não também da China, Nicarágua, Cuba, né? Porque ela poderia falar também das pessoas que passam fome em Cuba, né? Já que a ideia é combater a fome, né? Eu acredito que não passe de uma tentativa, então, professor Marcelo, dela simplesmente conseguir. E tá aí, essa foto para divulgar na campanha, mas a gente sabe que o brasileiro tem outras prioridades nesse momento, está todo mundo preocupado de chegar ao final do mês, ser ordenado e também com a segurança pública. Esses assuntos que realmente são de interesse da população brasileira, a Janja não está abordando. Daniel, devolvo para você. O Marcelo Rocha Monteiro pediu a palavra mais uma vez. Diga, Marcelo. Porque você fez essa menção, Ivan, às mulheres de tantas outras ditaduras, inclusive de Cuba,
E eu não pude deixar de me lembrar de uma cena chocante com a qual eu me deparei em Havana, né? Quando eu desci do ônibus, fazia uma excursão, eu me hospedei em Varadeiro, fiz uma excursão para Havana. Quando eu desci no centro de Havana, tinha uma fileira de mulheres com bebês, segurando bebês no colo e pedindo alguma coisa que eu não entendia. Para nós, turistas que descíamos do ônibus, a maioria europeus, né? Os americanos ainda não visitavam Cuba nessa época, e eu não entendia, elas estavam pedindo dinheiro, não me parecia que fosse dinheiro. E eu me aproximei e chocado eu ouvi o que elas diziam. Rabon, Rabon, por favor, Rabon, sabonete. Elas estavam pedindo sabonete para os filhos. Elas tinham filhos bebês e não tinham sabonete para fazer a higiene daquelas crianças. Era essa a situação daquelas mães desesperadas. Eu nunca ouvi essa senhora Janja, nem o marido dela, fazerem nenhum comentário sobre esse tipo de situação. Ao contrário, só ouço elogios ao maravilhoso governo cubano e a tudo de bom que ele trouxe para essa população, num país onde as mulheres têm que mendigar sabonete para limparem, para a higiene dos seus filhos bebês. É chocante isso, né? É muito bom a gente trazer isso para a nossa audiência ter a percepção. A nossa audiência sabe o que acontece em Cuba, mas esses detalhes. E eu aqui me permito, então, de compartilhar também rapidamente uma história que a nossa colega de casa aqui, Ana Paula Henkel, contou para mim quando estivemos em Washington, de que nas várias competições esportivas, né, em que o Brasil cruzava ali com Cuba, etc., as atletas do lado brasileiro passavam pasta de dente, produtos de higiene feminina, enfim, tudo que fosse possível ali nesse sentido para as atletas cubanas. Agora nós estamos falando de atleta olímpico. Você imagina, né, então, professor Marcelo, o seu relato aí de pessoas que estavam ali na rua e aí a gente não vê, como o senhor bem lembrou, a Janja ou o marido dela tomando alguma iniciativa nesse sentido para derrubar aquele regime podre e que as pessoas possam ter a liberdade e possam prosperar. Daniel, devolvo novamente para vocês aí. Por hoje é só, Ivan Kleber, mas vamos ficar na expectativa. Afinal de contas, vai acontecer ainda muita coisa ao longo do dia de hoje. E eu tenho certeza que amanhã você vai trazer com a sua análise ao vivo. Às 8 em ponto, porque como você vive aí em Londres, você tem uma pontualidade britânica para cumprir as suas missões aqui no Jornal da Oeste. Daniel, eu faço um reforço à nossa audiência. Continue acompanhando a programação da Oeste ao longo dos próximos dias, todo dia, porque a qualquer momento nós podemos ter a definição do governo americano sobre as tarifas. Uma break news. Isso, eles não têm um horário e um dia, então pode ser que saia daqui meia hora ou daqui 3 dias. Então eu reforço o convite para a nossa audiência ficar atentos aí à programação da Revista Oeste. Daniel, muito obrigado aos colegas de bancada, a toda a nossa audiência. Bom prosseguimento de jornal. Um grande abraço.